Boa tarde, amigos e irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube e pelas redes sociais do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Vamos para mais uma edição do Evangelho no Lar. Vamos fechar os nossos olhos e rezar a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma tarde para estudar essa palavra de luz que foi trazida pelo próprio Jesus ao planeta Terra. Mestre amigo, muito obrigada. Juntos, vamos agora numa vibração única de amor e de esperança, rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Queridos irmãos, o texto escolhido hoje para o estudo do Evangelho é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, da FEB, de Allan Kardec. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Comenta as instruções dos Espíritos. Vamos acompanhar obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou de perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, o seu vício, a indiferença moral. Vamos parar por aqui e vamos fazer um breve comentário, queridos amigos que nos acompanham. Toda a mensagem de Jesus é uma mensagem contra a não violência. Jesus diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos porque possuirão a terra, e os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Que mensagem atual, muito importante nessa atual conjuntura em que nos encontramos nesse mundo de provas e expiações. Nos deparamos no nosso dia a dia, no cotidiano, com ações violentas que trazem muita tristeza, para famílias e para as pessoas. Somos chamados a fazer a diferença, queridos irmãos, como cristãos que somos. Ou seja, nós temos que ter atitudes positivas, temos que buscar a prática do bem. E toda atitude do bem é uma atitude não violenta. É preciso que a gente aprenda, como disse aqui o Evangelho, a virtude da obediência e da resignação. A obediência aos desígnios de Deus, porque sabemos que Deus é a inteligência suprema, é o Criador de todas as coisas. E Deus é o nosso Pai,
porque assim Jesus nos ensinou a chamá-lo. Deus é fonte de bondade, de esperança, da verdadeira justiça. E Jesus foi enviado à Terra para nos mostrar o caminho da verdade, do bem, do amor. Antes de Jesus, nós tínhamos um mundo que só conhecia o poder da força, da subjugação dos mais fortes, da subjugação, desculpe, dos mais fracos pelos mais fortes, né? E nós tínhamos um mundo extremamente belicoso, onde as pessoas e as nações buscavam o poderio da força, do dinheiro. E Jesus, na sua mensagem nova, imortal, uma mensagem que é válida e atual, ele traz a mensagem da não violência, da brandura, da mansuetude, da paz. Essa mensagem chegou à Terra, nós estamos em 2022, ou seja, há mais de 2000 anos. E nós ainda temos dificuldade de compreendê-la em sua plenitude. Porque a obediência nos ensina que nós devemos compreender os desígnios de Deus e obedecer, compreendendo que as causas das aflições estão ou no nosso presente, ou na rebeldia do presente, ou na rebeldia do passado. À luz da doutrina espírita e da fé raciocinada, nós compreendemos que nós somos os responsáveis pelos nossos destinos. Não devemos culpar a ninguém pelos infortúnios, pelas dificuldades pelas quais passamos. Porque, na realidade, nós mesmos, ou no passado, ou no presente, através da nossa rebeldia, através da nossa falta de resignação, nós criamos para nós os sofrimentos. Não é Deus quem traz para o homem os sofrimentos. O próprio homem, na sua invigilância, é que traz para a sua vida o sofrimento. Mas se nós aceitarmos com resignação, com paciência, as provações e as expiações pelas quais temos que passar na vida material, o nosso espírito imortal, quando chegar a hora de regressar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, se a gente conseguir ser resignado, se a gente mantiver acesa a chama que habita dentro de nós vamos colher os frutos benéficos. Vamos chegar na espiritualidade e vamos receber abraços fraternos dos benfeitores que velam pela humanidade. Porque vão dizer para nós, conseguimos, você conseguiu, né? Vocês conseguiram. Então, vale a pena sofrer com resignação, aceitando o sofrimento como algo temporário, passageiro. Tudo passa. Já dizia, né, Maria Santíssima, quando Chico Xavier uma vez perguntou a Emmanuel, Emmanuel, pede a Maria Santíssima que me mande uma mensagem. E a mensagem que veio da Rainha dos Céus e da Santa Maria foi justamente a mensagem: tudo passa. Todos os sofrimentos passarão, todas as dificuldades também passarão. O que não passa é o amor de Deus por nós. Por isso, vamos pedir a Deus que nos fortaleça na fé. O próprio Jesus falou que a fé move montanhas. E essas montanhas, é claro que não são as montanhas físicas. Quando Jesus fala em move montanhas, é no sentido figurativo, no sentido de que nós temos condições de, através da fé verdadeira, da fé raciocinada, movermos as montanhas no sentido das dificuldades, né? No sentido das questões que nós precisamos enfrentar na vida material. Alguns passam pela provação da dificuldade material, da pobreza. Outros, por outro lado, passam a provação da riqueza. Mas seja na pobreza, seja na riqueza, seja na saúde, seja na doença, não devemos nos esquecer de Jesus, do médico sublime, do divino pomicultor, que trouxe para o jardim dos nossos corações a palavra de Deus. E essa palavra não passa. As dores passarão. Não há ninguém aqui na Terra que possa dizer que não passou por uma dor, por uma dificuldade, por uma perda de um ente querido. Porque o mundo ainda é um mundo de provas e expiações.
Sim, estamos rumo à regeneração, mas ainda não chegamos lá, não vencemos ainda esse ciclo, de modo que precisamos manter a resiliência, a obediência, a resignação, aguardando que os tempos difíceis passem, para que possamos depois colher os frutos benéficos, né, do progresso que nos aguarda. Somos filhos da luz, andemos como filhos da luz, né? Temos dentro de nós a centelha divina. Sois deuses, Jesus disse. Então vamos confiar nessa semente do Evangelho que foi plantada em nossos corações. E a mensagem de hoje é muito clara e objetiva. Cada um de vocês que me escuta, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, pode ser um agente transformador da sociedade de hoje, sendo manso e pacífico. Se você se deparar com duas pessoas brigando, o que é que você deve fazer? Segundo o Evangelho, ajudar. E se não puder ajudar, orando, silenciando, mas nunca tomando parte na briga, nunca também brigando. Vamos combater o mal com o bem. Esse é o ensinamento do Evangelho. Bem, meus irmãos, para que a gente possa finalizar a nossa tarde de hoje, eu vou trazer um poema do livro Parnaso de Alincúmulo, que fala do Espiritismo, essa terceira revelação da lei divina. Que bênção trazida pela falange do Espírito de verdade. Vamos agradecer porque a doutrina dos Espíritos é a terceira revelação, que nos traz de forma clara, veio aclarar os ensinamentos de Jesus. A primeira revelação foi dada a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Depois tivemos a segunda revelação com a vinda do Cristo. O Cristo de Deus, o médio de Deus veio à Terra. Jesus, o Espírito mais puro, o nosso modelo, o nosso guia. E, finalmente, o professor Allan Kardec, ele nos traz a doutrina espírita como codificador. Essa bênção que veio, né, como consolador prometido por Jesus, aclarar os nossos pensamentos, para que possamos compreender a mensagem de Jesus. E esse livro, Parnaso de Alincúmulo, ele foi o primeiro livro psicografado pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Vários poetas do além-túmulo vieram e trouxeram lindos versos, mostrando que a morte não existe. A morte é apenas uma passagem, uma transformação desse plano para a vida do espírito. Ouçamos. Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto de água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.